Venha continuar, Senhor, abençoando a tua vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém, Jesus. Senta, dando glória. Oh, Jesus. Ninguém sai, criança fica sentadinho no lugar. A gente ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Cumprimento o povo de Deus, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, espada, perigo? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que somos mais do que vencedores. E a palavra de Deus diz, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. E o salmista disse no Salmo de número 40, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o Deus que ouviu o clamor do salmista é o mesmo Deus que conhece a tua vida, que conhece a tua necessidade, que conhece o teu problema. E a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 1, o versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E lá no livro de Aos Hebreus, no capítulo número 13, o versículo 8 está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Convido-vos a todos para abrir vossas Bíblias. Estava com duas mensagens na minha mente, só que eu pedi a Deus, orando e buscando a face do Senhor. Eu falei: Senhor, o Senhor conhece a necessidade da sua igreja, e eu creio que todos que saíram das suas casas vieram não para ouvir a voz de homem, mas vieram para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E eu creio, se você orar em espírito, pedindo a Deus, Ele há de abrir a porta da palavra. E a palavra que você vem buscar esta noite, ela vai te encontrar o teu coração, sem calar a basura e Aleluia! Bendito seja Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e versículo 4. Deus colocou essa palavra no meu coração, e essa palavra que Ele está ministrando nesta noite. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Que nos diz assim: Segundo Coríntios 10, versículo 3 e 4. Todos acharam? Amém. Porque andando na carne, não militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia! Nestes últimos dias, Deus está à procura de homens e mulheres que preguem para a sua igreja não aquilo que dá certo, mas pregue aquilo que é certo. Porque muitas pessoas querem pregar aquilo que dá certo para ganhar ibope. Mas Deus precisa de profetas para pregar aquilo que é certo, para preparar uma igreja que vai morar no céu. Aleluia! O apóstolo São
encontrava na cidade de Corinto, ele disse: andando na carne, não militando segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas de Deus para a destruição das fortalezas. Ele está falando que se nós temos que lutar com as armas espirituais, porque o nosso adversário, ele é um ser espiritual, e para vencer o nosso adversário é necessário que nós usemos as armas espirituais, as quais Deus tem colocado à nossa disposição. É por isso que lá no livro de Efésios, no capítulo número 6, o versículo 10 está escrito: louvado seja o nome do Senhor, que não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o tenebroso nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo feito tudo isto, permanecer firmes. Aleluia! E se o nosso adversário é um ser espiritual, Deus tem colocado à nossa disposição armas para nós vencermos o nosso adversário. E uma das armas que Deus tem colocado à nossa disposição chama-se a palavra de Deus. É por isso que o salmista escreveu no Salmo 119, versículo de número 135, ele disse: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E no versículo de número 11 ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, Jesus disse assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, eu comparo a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade para derrubar aquela casa, mas não pôde derrubar, porque estava edificada sobre a rocha. E se a sua fé está edificada sobre a rocha, que é Jesus, venha o que vier, acontece o que acontecer, mas você permanece firme. Lá no livro de aos Hebreus, no capítulo número 4, o versículo 12 está escrito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há nenhuma criatura que não seja manifesta diante dela. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo número 4, o versículo 4, Jesus falou dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Jeremias, ele queria parar por causa das lutas que sobrevinham sobre a vida dele, mas ele disse que a palavra de Deus ardia como fogo dentro dele, e ele ouviu a voz da trombeta, e ele não podia se calar. O salmista disse: enquanto eu meditava, um fogo acendeu-se dentro de mim. Vai ter como Jesus venceu a Satanás com a palavra. Jesus foi transportado pelo Espírito a um monte muito alto, e o diabo usou até a própria palavra, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Mas Jesus usou a palavra dizendo, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, ela nos traz a vitória. Quem sabe tem alguém aqui que está desempregado, e quem sabe alguém que não serve a Deus, chegou até você e disse assim, que Deus é esse que tu serves. Eu sirvo a Deus, estou na bênção, estou na prosperidade, e você que serve a Deus está passando debaixo de prova, debaixo de tribulação. A Bíblia diz que o salmista, ele quase que se desviou, olhando da prosperidade dos ímpios, mas lá no Salmo 37, ele diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja daqueles que prosperam em seu caminho, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você está desempregado, no Salmo 23 está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 37, versículo 25, o salmista disse, fui moço, mas hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19 está escrito, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades. Pode faltar o feijão lá na casa de Barack Obama, mas na tua casa não vai faltar. Aleluia. Em Calabasuri de Comamá, lembrando de Mamai. Aleluia. Tu és escolhido de Deus. Tu és joia preciosa para Deus. Ontem o irmão ali na Santa Ceia falou algo que me chamou a atenção. Ele falou que deu uma joia para o menino e mandou aquele menino vender aquela joia. E ele chegou na rua e todos queriam pagar só centavos por aquela joia. E o menino voltou triste. Ninguém queria pagar muito por essa joia. Alguém chegou para ele e falou assim, vai até a joalheria, não vende a joia, mas veja quanto que ele paga por ela. E chegando lá, ele falou, dou 10 pratas de ouro. Aquele menino voltou dizendo assim, o pessoal quis dar valor por aquela joia, mas aquele joalheiro queria pagar muito por essa joia. É porque o povo olha para você, não vê o valor que você tem, mas tu és joia preciosa para Deus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele não vai vir buscar a prata, não vai vir buscar o ouro, mas Ele vai buscar o povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Aleluia. O teu nome está escrito no cartório celestial, tu és filho e filha de Deus. Outra arma que Deus tem colocado à nossa disposição chama-se a oração. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres que venceram batalhas através da oração. Quando eu falo de oração, eu lembro de Ana. Ana era uma mulher estéril, ela era uma mulher atribulada, ela era aborrecida por Penina. Seu marido chamava-se Eucana, e ela era aborrecida por Penina, mas a Bíblia diz que quando Ana fez um voto a Deus, Deus abriu a sua madre e lhe concedeu o profeta Samuel. Quando eu falo de oração, eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual quando foi sendo jogado na fornalha de fogo ardente, eles falaram assim, olha rei, o Deus a qual nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar, mas se Ele não quiser, Ele não vai nos livrar, mas fica sabendo que nós
nós não nos prostraríamos diante da estátua que tu levantaste. E a Bíblia diz que eles foram jogados na fornalha de fogo, mas o quarto homem da fornalha estava lá no fogo com eles, e o fogo não teve poder nenhum sobre a vida deles. Aleluia! Porque não lembrar de Daniel, que foi jogado dentro da cova dos leões? Porque ele era um homem que orava 3 vezes ao dia, mas Daniel preferiu obedecer a Deus do que ele obedeceu aos homens. E Deus honrou a fé de Daniel. Quando eu falo de oração, eu lembro a parábola que tem por título o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A Bíblia declara lá no livro de São Lucas, capítulo 18, que existia uma certa viúva que ela tinha uma causa para ser julgada por um juiz, e a Bíblia diz que aquele juiz não quis julgar a causa daquela viúva, mas aquela viúva ela não desistiu, ela perseverou, e a Bíblia diz que aquele justo juiz, ele falou assim: visto que eu não tenho a Deus e não tenho a homem algum, eu vou julgar a causa dessa viúva para que ela não vai vir a me importunar. E a Bíblia diz: e Deus não julgará a causa dos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Se Jesus voltar agora, você está esperando? Aleluia! Se Jesus voltar agora, você está preparado? Porque Paulo diz lá em Timóteo capítulo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, tendo cauterizado a sua própria consciência, e desviarão os ouvidos da verdade. A Bíblia nos declara lá em Hebreus capítulo 12: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos declara lá no livro de Romanos, no capítulo número 12, o versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia e compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a qual é o nosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A Bíblia nos declara lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, 37 e 38, tendes necessidade de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá da sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia nos declara lá na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa com as suas paixões e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo número 3, o versículo 8, está escrito: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia!
assim: eis que eu vos digo um mistério, eis que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos irão ressuscitar, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Assim vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus temos a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo escreveu dizendo assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Quem sabe você faz alguma coisa e ninguém te reconhece. Tem calma, mas não desista, não. Continue fazendo, porque a Bíblia diz que Deus tem um memorial escrito. E naquele grande dia Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. A Bíblia diz: aquele que vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma arriscarei o seu nome no livro da vida. Aquele que vencer, eu farei coluna e santuário do templo do meu Deus e dele nunca sairá. Só tem vitória quem vence, só tem vitória aquele que vai até o fim, só tem vitória quem não olha para trás. Por isso que o salmista disse no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Aleluia! É por isso que no Salmo 46 está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ao rio cujas correntes alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ele faz cessar a guerra, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Para Josafá veio a palavra: nesta peleja nós não tereis de pelejar. Estarei em pé e vejo o livramento do Senhor. Para o profeta Isaías veio a palavra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Sou eu que te fortaleço, sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados serão todos aqueles que se levantarem contra ti, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, porque eu chamei-te pelo teu nome e te disse: tu és meu. O crente é que nem a palmeira. A palmeira, quando vem o vento, ela desce. Ela desce. Quem está olhando vai dizer: vai cair. Mas vem o vento sul e a palmeira sobe, sobe, sobe. Assim é a vida do crente. Ele vai até a casa do oleiro, ele desce na oração, ele ora, mas quando ele levanta, louvado seja Deus, Deus derrama uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor virá dos céus e perdoará os seus pecados
que esta casa eu a santifiquei, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então creia que a tua oração foi ouvida e ela será atendida. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel orou, e a Bíblia diz que ele perseverou 21 dias. E o anjo apareceu para Daniel dizendo: desde o primeiro dia em que tu te humilhaste, o Senhor ouviu, e eu vim para trazer a resposta, porque o rei da Pérsia, que representa Satanás, lutou para que a tua bênção não fosse entregue, mas eu cheguei com a tua vitória. A vitória de Deus vai chegar na tua casa. Aleluia, Jesus. Se você está orando pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pelo seu parente, pelo seu vizinho, não pare de orar, não. Não pare, não. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e tendo ele orado, a terra parou de chover por 3 anos e 6 meses. Isso é para a igreja orar. E vocês creem, Deus pode encher esse banco, quebrar essa parede, fazer mais lá para trás. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz em Joel capítulo 2, no versículo 28, eis que nos últimos dias diz Deus que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E veio a grande apostasia, mas haverá um grande avivamento nesta nação. E assim, no relógio falou que é para eu parar. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu agradeço a Deus pelos cada irmão. Peço aos irmãos quando orar, lembre-se de mim. Porque eu estou observando, irmãos, que nesses últimos dias, Satanás está investindo muito sobre aqueles que Deus tem colocado na frente do seu trabalho. Mas a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque tu és escolhido de Deus. E lá em Lucas capítulo 10, versículo 19 está escrito: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Você não está só, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então não baixe a sua cabeça, erga a sua cabeça, ponte em pé, e Deus fará contigo. Aleluia! Aleluia! Jesus é bom, irmãos. E Ele está pronto, aleluia, a te abençoar. Ele usou o profeta Isaías, falou que a mão dele não está encobrida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Ficamos de pé nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que entrou aqui por essas portas e veio aqui com um propósito, veio aqui para receber algo de Deus nessa noite, eu quero chamar você para frente. Nós vamos orar, irmão. Com certeza o Senhor, aleluia, Ele tem falado do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque falou no meu coração. Aleluia. Ele tem algo para você nesta noite.